pós-pandemia, o que esperar. Então, nós temos como palestrante a ilustre professora doutora Silzata Tramontina, que é psiquiatra de crianças e adolescentes. É uma professora que, se eu estivesse num congresso de psiquiatria, dispensaria todos os predicados e as apresentações, mas eu tenho a honra de que explicar por ser pediatra. Nós temos uma professora que é referência, né, é uma doutora em psiquiatria, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é da parte participa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é coordenadora do ambulatório, né, de transtornos bipolares, né, trabalha com a parte de clínicas, de terapêuticas clínicas, participa também do Hospital da Criança, tem publicações com as quais nós já fizemos referência quando falamos de transtornos bipolares e outros transtornos, né, nós temos, e ela também é coordenadora do Departamento de Infância e Adolescência da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Então, é uma honra, né? Nós temos a felicidade de lhe agradecer imensamente por estar aqui hoje. Estamos à sua disposição. Seja, por favor, bem recebida e com a palavra, professora. Então, quero agradecer o convite, né, Mila? Nas tuas palavras, assim, né? Eu estou pensando, meu Deus, está falando de quem? Na realidade, assim, eu não sou professora da URGS, né? Eu dei aula há muito tempo como professora convidada e agora dou aula só para residência, eu sou preceptora da residência, né? Mas, acima de tudo, eu sou psiquiatra da infância e adolescente, né? Eu acho que essa é a questão, que trabalha com crianças, adolescentes e suas famílias, né? Então, agradeço o convite, né? É uma honra para mim estar aqui falando com vocês, né? Tenho um carinho muito grande por ti e a gente se conheceu, né, num congresso, hein? E então agradeço muito e vamos lá. Eu fiz uma apresentação, não fiz longa, assim, mas que vai suscitar que a gente converse muito, isso que eu espero, né? Porque o bom é bater papo com os colegas e trocar, né, experiências e preocupações, vamos dizer também. Bom, então eu fiz um apanhado sobre a pandemia do Covid-19, crianças, adolescentes. Eu começo antes da pandemia e venho vindo. Bom, o que nós tínhamos então antes da pandemia, né? Nosso universo da psiquiatria da infância e adolescência. Bom, nós tínhamos o seguinte quadro: 800 mil suicídios por ano no mundo, 25% a 30% crianças e adolescentes. Nos Estados Unidos era a segunda causa de morte nessa faixa etária, no Brasil a quarta. Altas taxas de transtornos mentais, né, nessa faixa etária, em torno de 13,5%. Crianças, em torno de 10%. No Brasil, não é 75, está errado aí. No Brasil, é crianças e adolescentes, 16,5%, né? E 12,7%. 1 a cada 5 crianças e adolescentes tem algum transtorno mental no Brasil, né? A depressão e ansiedade já tinham uma alta prevalência antes da pandemia. Ansiedade, 6,5%, depressão, 2,6%, transtorno de déficit de atenção, 3,4%, disruptivo, 5,7%, dependendo dos estudos, isso muda um pouco. Bom, o que nós tínhamos também? A violência, né? Com negligência, maus tratos psicológicos, físicos e sexuais, a exploração de crianças, né, no mercado de trabalho, enfim. 40 milhões de crianças e adolescentes sofriam abuso antes da pandemia. Me ajudar um negócio. Como? Entre 25% e 50% sofrem abuso físico. Nos Estados Unidos, cerca de 10 milhões de lares são afetados pela violência. No Brasil, a gente não tem dados confiáveis, mas estudos mostram uma alta prevalência também de violência nos lares, né? E a gente tem uma alta associação, sempre teve, entre violência e saúde mental. A violência comunitária também, né? Da sociedade, gerando estresse pós-trauma, dificuldade de concentração nas crianças e dos adolescentes, sintomas de ansiedade, uso de álcool e drogas. E a questão mais importante, né, que eu vou falar bastante, para a escola é uma parte importante da vida das crianças, a escola antes da pandemia, né?
A gente tinha essa máxima que eu ouvi de um professor da USP, muitos anos atrás, que diz que a escola é do século XIX, os professores do século XX e os alunos do século XXI. Portanto, a escola era o único lugar, né? Isso também ouvi do professor da USP, se a gente fosse congelado em 1950 e descongelado em 2010, quando ele falou essa frase, mas podia ser 2019, o único lugar que a gente reconheceria seria a escola, porque ela estava exatamente igual, né? Havia muitas críticas a respeito da forma de ensinar, metodologias ultrapassadas, conteúdos inadequados, especialmente no ensino médio, né? Eu acho que ainda acontece isso. Os alunos já estavam totalmente desestimulados. No Brasil, tinha outras questões que estavam nos afligindo, né? E afligiam crianças e adolescentes e, portanto, os psiquiatras, que era a questão do bullying e do cyberbullying também, a falta de respeito com os professores, né? Gerando toda uma situação de estresse para os professores, muita síndrome de burnout, muita depressão nos professores, muito desmotivados, insatisfeitos. As nossas escolas públicas aqui no Rio Grande do Sul totalmente depredadas. É triste entrar nas escolas públicas aqui, era e continua sendo. As escolas particulares aqui focadas no Enem de uma forma exagerada, né? Com cada vez mais provas e exigências com alunos. Eu tive um paciente que estava no 6º ano de ensino fundamental que me trouxe assim, estou só falando no Enem no colégio, nem sei o que é isso. Né? Então, assim, ser a primeira escola, o primeiro lugar no Enem era o que acontecia aqui. Aí vem fevereiro de 2020 e é decretada a pandemia. E o que a gente tem, né? A questão das escolas online. Aí eu sempre mexo que eu fui congelada em 20 de março, 23 de março, e descongelada início de maio, né? Quando eu saí da UTI depois do Covid, e encontrei a escola completamente diferente, né? As escolas fechadas, né? Segundo a Unesco, 191 países fecharam as escolas em março de 2020. 1,6 crianças e jovens, ou seja, 90%, estavam, né? Ou estão ainda, muitas aqui, ou estiveram sem aula presencial, passaram pelo menos 1 ano e meio sem aula presencial e muitas vezes sem aula nenhuma, né? Desde março de 2020, as escolas brasileiras estão fechadas, as nossas estaduais, poucas abriram totalmente, a maioria ainda está em aula online, né? Mesmo com uma questão de evasão importante dos alunos. As escolas particulares iniciaram as aulas online já em abril do ano passado, a maioria delas, mas de uma forma muito rudimentar lá no início e depois, né, usando tecnologias tipo o que a gente está usando aqui. E aí nós tivemos uma grande polêmica, né, instalada com discussões acerca da saúde individual, né, das crianças, dos adolescentes, dos circundantes, as questões emocionais e financeiras que as aulas online iriam trazer, né? Afinal, era uma grande mudança no modo de ensinar, no modelo de escola que vinha desde o século XIX, até um pouco antes, e que estava totalmente diferente. Professores despreparados, né? Alunos despreparados para esse tipo de situação, enfim, um caos. A Unesco, já no primeiro semestre, alertou para a questão do fechamento das escolas, né? Especialmente para as crianças e adolescentes mais vulneráveis, assim como para as suas famílias. E o que a gente teve em relação à questão das escolas fechadas com a saúde mental? Houve muitos prejuízos, né, que abrangeram muitos aspectos, como a questão da aprendizagem interrompida, a má nutrição. Muitas das crianças nas escolas públicas comiam nas escolas, né, se alimentavam essencialmente do lanche da escola. A confusão que foi
instituída o estresse dos alunos e professores. Os professores não sabiam dar aula online, não tinham a mínima ideia. Muitos nem dominavam, né, a tecnologia para isso. Os alunos totalmente também despreparados. Os pais, né, despreparados para exercer essa função pedagógica junto aos filhos, que começou a acontecer. Né? E ainda os pais, todos, a maioria em home office, também trabalhando em casa, com os filhos em casa, então se instituiu o caos. A própria modalidade de ensino à distância é inacessível para muitos alunos, especialmente os mais pobres. Né? A maioria das crianças no Brasil acessa a internet só pelo celular, né? E muitas nem têm acesso. As lacunas também que abriram, né, no cuidado das crianças e adolescentes, com o aumento dos riscos de uso de substâncias, do abuso sexual, da violência doméstica, todas essas questões. No Brasil, né, os prejuízos ainda mais alarmantes, porque as escolas permaneceram fechadas muito mais tempo. Né? Então, desde março de 2020, temos ainda escolas no Brasil fechadas até hoje. Aqui, pelo menos, a gente tem isso. Isso nos transformou numa exceção, né, frente a outros países, porque os outros países voltaram, se deram conta que a escola era uma parte importante, né, na saúde, na aprendizagem, no desenvolvimento, né, das crianças e adolescentes, e abriram antes. Aqui não, né? Aqui a gente já tem festas abertas, já tem eventos, e escolas ainda fechadas. Os dados do Censo de Educação Básica de 2019, de antes até da pandemia, mostravam que praticamente os 40% das escolas não tinham acesso à internet. Né? Então, toda essa questão da aula online foi mais complicada porque as escolas não tinham acesso, os professores tinham que usar os seus acessos particulares. Teve também uma outra pesquisa, né, do TCI Domicílios, também de 2019, que mostrou que na zona urbana, nas classes D e E, apenas 50% das famílias tinham acesso. Então, essas aulas online não chegavam, né, a essas famílias. E na zona rural, menos ainda, em torno de 40%. Né? Então, nós estávamos lidando com uma situação, né, que eu chamo do pacto da mediocridade, porque as escolas, os professores fingiam que ensinavam e os alunos fingiram que aprendiam alguma coisa. No Brasil, como eu disse, o telefone celular é o único meio de acesso, o que, vamos dizer, dificulta muito a questão do aprendizado. Né? Numa telinha desse tamanho, tu ter toda a questão, as aulas. Né? A pandemia e o fechamento das escolas por mais de 15 meses, na sua maioria, então, acarretou muitos malefícios para a saúde mental das nossas crianças, nossos adolescentes. Né? Já existe na literatura, então, estudos que demonstram isso, que o isolamento, a falta de convivência com os amigos, que na grande maioria hoje são os colegas da escola, né? Trouxe, então, muito prejuízo para essas crianças. Segundo o relatório do Banco Mundial, a falta de motivação dos estudantes para fazer as atividades em casa aumentou em março de 2020, né? Aumentou para mais de 54% em setembro. Já era mais baixa e aumentou mais ainda. Né? Esse relatório também, ele mostrou, alertou, que sem aulas presenciais, 7 em cada 10 alunos do Brasil poderão terminar o ensino fundamental sem compreender textos simples, né? Que é muito complicado isso. Teve vários estudos, né, sobre isso, aqui eu coloco alguns. Teve esse primeiro estudo com 8.079 adolescentes chineses, né? A China, quando foi a primeira que teve o Covid, foi a primeira que também fez esses estudos. Entre 12 e 18 anos, mostrou, então, uma prevalência de sintomas de depressão em torno de 45%, ansiedade 37%, e ambos, as duas coisas, em 31% das crianças e adolescentes. E os adolescentes do sexo feminino corriam maior risco.
Não? Tem esse outro estudo também, mostrando que adolescentes com transtornos mentais prévios apresentaram maior risco, porque eles ficaram, que mostrou também o terceiro estudo, o menor acompanhamento, né? A gente começou, inclusive, aqui a fazer o acompanhamento online, né? A telemedicina, e isso também foi muito prejudicado, né? Poucos pacientes a gente conseguiu acompanhar de forma adequada, e também, então, tiveram um menor acompanhamento, piorando, então, os sintomas. Esse estudo de revisão sistemática, publicado no JACAP, né, que é o nosso jornal laranja, avaliou, então, 63 artigos que reportaram, então, o impacto do isolamento social e a solidão na saúde mental de crianças e adolescentes. E concluiu, então, que crianças são mais propensas a apresentar altas taxas de depressão e ansiedade durante e após o isolamento forçado. E isso pode aumentar à medida que o isolamento continue, que as crianças, né, continuem sem escola, como está acontecendo em muitos casos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul. Estudos também mostram um aumento da angústia, da ansiedade e da depressão entre os adolescentes. A gente vê, especialmente, né, adolescentes que estavam nessa transição, entrando na puberdade, entrando na adolescência, 12 anos, né, são os que a gente está vendo com maior prejuízo, 12 a 14 anos, porque é bem na idade que eles têm que começar a se relacionar com os pares. Isso tem, vamos dizer, é importante para o desenvolvimento cerebral, uma época que tem uma poda neuronal importante, e se vê que essa faixa etária foi muito atingida. Esse estresse deles, né, engloba a sensação de esgotamento, distanciamento emocional, perda do sentido da importância de estudar. Né? Teve também a questão do luto, da perda de pessoas próximas, gerando um sentimento de impotência, de culpa. Muitas crianças perderam, né, parentes, pai, mãe, avós. Então, num processo de luto importante. Adolescentes que apresentavam transtornos mentais prévios, apresentavam transtornos mentais prévios com maior risco e também mais diretamente expostos a estresse mais grave. Fora isso, tinha toda a questão dos problemas das aulas online, né? Que era a inadequação da metodologia pedagógica, os professores não tinham nenhuma experiência em aula online, então aulas longas, horários muito estendidos ou fora do turno presencial, né? Eu vi muitos casos que assim, tinham provas de tarde, quando na realidade o turno da escola era de manhã. Dificuldade de acesso à internet ou equipamentos eletrônicos inadequados, como eu falei, a maioria com celular. Excesso de trabalhos, os professores, como não podiam fazer provas, ou as provas que eram feitas, não tinha como garantir, né, que o aluno fizesse sozinho, sem contato com outros colegas ou com a internet, afinal eles já estavam ali na frente, né, com a internet aberta. Então começaram a dar muito trabalho para entregar, né, e assim, eu via muito trabalhos para entregar sábado à meia-noite, último horário, domingo à meia-noite, último horário, que não é um horário de escola, né, completamente fora do padrão. A impossibilidade de realização de aulas práticas, a dificuldade de avaliar o rendimento dos alunos e o longo tempo, né, de aula online que está durando em alguns casos até agora. E o que se via com os alunos? Né? O desinteresse cada vez maior em assistir às aulas. Então, no início, todo mundo sentado, bonitinho, acordado. Né? Depois foi começando assim, a começar a assistir a aula de pijama, né? Descabelado, ou nem ligar a câmera. Né? Começou cada vez um desinteresse maior. Começou também a diminuição do contato com colegas, mesmo pelos grupos das mídias sociais, mesmo pelos grupos do WhatsApp. Eles não tinham mais assunto, né? Porque não conviviam, portanto, não acontecia nada, né? Nem confusão acontecia, brigas, nada. Começou uma dificuldade de concentração e atenção muito grande, que isso se vê hoje, né? Os estudos têm mostrado isso. Um cansaço aumentado, né? Se referiu ao extremo cansaço, uma sensação de não estar aprendendo nada, o que dava muita angústia,
né? O aumento, então, da ansiedade e o aumento dos casos de depressão. O que vai nos esperar, então, no pós-pandemia? O que a gente já está vendo, na realidade, né? Apesar que a gente não está oficialmente ainda no pós-pandemia. A questão do desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Como é que vai ficar? A gente tem crianças que perderam momentos importantes, né? A gente está vendo, por exemplo, a questão do desenvolvimento da linguagem. Crianças pequenas que estão com atraso da linguagem, né? Que estão chegando nas escolinhas, nas creches, com dificuldade de linguagem, com atraso importante. No desenvolvimento das habilidades físicas e motoras também um atraso importante, porque ficaram em casa, né? Não fizeram atividades físicas, então adquirir certos desenvolvimento da motricidade ficou atrasado também, e nós vamos nos deparar, estamos já nos deparando com isso. A questão do processo de socialização com outras crianças, a gente está vendo também muito isso, que eles estão com dificuldade agora de voltar a socializar, com medo, inclusive, né, de voltar para a escola, né, conversar. Eu me lembro que eu ouvi de um adolescente que estava bem nesse período, né, de entrada na puberdade, ele disse: eu não posso voltar para a escola se usar, porque nem vão me conhecer, eu mudei muito. Né? A habilidade de trabalhar em equipe também, né? A gente pode perder isso muito, já a gente está vendo já isso. Na adolescência, especialmente nessa entrada na adolescência, a gente, com as mudanças hormonais que influenciam muito no humor, então a questão da depressão, importante, né? E de transtornos de ansiedade, de crises de pânico, a gente tem visto isso muito agora. Uma dificuldade também do desenvolvimento das habilidades sociais de grupo, né? A gente sabe que o convívio na adolescência dos grupos altera ligações neuronais, cria ligações neuronais importantes, né, para o desenvolvimento, para a vida dessas crianças, desses adolescentes, depois, inclusive, na vida adulta. Então, a gente tem essa possibilidade de ter tido uma alteração nessas ligações neuronais. Tem, né, até uma psicóloga aqui, a Rochelle, que trabalha com essas questões, que ela tem muita preocupação em relação a isso. Eu sou uma pessoa mais otimista, acho que os neurônios darão um jeito, né? Farão outras ligações, mas que também é uma fase importante para aprender habilidades sociais que nessa entrada de adolescência, na adolescência, eles perderam, né? E foi muito tempo, mais 1 ano e meio. Né? Uma outra questão que a gente está se deparando agora é a questão do retorno às aulas presenciais. Toda a dificuldade que isso tem trazido. Né? Os adolescentes têm, especialmente os adolescentes, mostrando muito receio em retornar a provas presenciais, mas a gente vê isso a partir já do 8º ano, né, do ensino fundamental, já, né, mesmo que ainda não na adolescência, na puberdade, com esse receio, né, de que tem medo, então, de voltar, porque tem que fazer as provas presenciais, e alguns demoraram muito para isso. O medo também de não saber mais como se relacionar com os colegas, né, de forma presencial, mesmo aqueles que ficaram conversando e tendo contato online com os colegas, referindo esses medos. Uma dificuldade muito grande para retornar à rotina de dormir e acordar cedo, porque com as aulas online, eles acordavam 5 minutos antes de começar a aula, né? Quando acordavam. E agora não, agora tem que acordar mais cedo, né? Se arrumar, comer, pegar o trânsito, né? Que voltou a ser o trânsito de antes, né? E isso demanda tempo, então essa dificuldade, eles têm referido muito isso. Crianças menores com muita dificuldade em se separar dos pais, né? Com ansiedade de separação importante, né? Muitos pais tendo agora que fazer toda uma readaptação, o que em escolas, por exemplo, que não sejam de educação pré-escolar, não estão
fazendo, eles não se prepararam para um retorno, como abordar esse retorno, como trabalhar com as crianças e os adolescentes esse retorno. Simplesmente a maioria das escolas retornaram como se nada tivesse acontecido, né? Aula normal, seguindo o currículo, sem nem abordar se o que foi dado durante as aulas online na pandemia foi aprendido, né? Então, gerando muita angústia nas crianças, né, nos adolescentes. E a consequência disso, o medo da contaminação também, tem muitos que têm muito medo de contaminação, tem famílias com muito medo. Essa questão aqui levou muito tempo para os professores serem vacinados, né? E as crianças não são, né? Mas aqui agora, por exemplo, até 12 anos já está todo mundo vacinado, quem pelo menos quis se vacinar. Então agora isso está um pouco mais tranquilo, mas ainda existe essa questão. E a consequência de tudo isso, né, foi o aumento de adolescentes com crise de ansiedade, o que mais se vê, de depressão, né? Crises, ter crises de pânico mesmo, antes de ir para a escola ou na escola. A gente já estava vendo até crise de ansiedade durante as aulas online. E algumas crianças acabavam tendo crise de ansiedade nas aulas porque tinham medo que as professoras perguntassem para eles, que eles tivessem que falar, né, na aula online. Então, gerando um aumento considerável de ansiedade e de depressão. E o não retorno de muitos alunos que ainda não conseguiram voltar exatamente por todas essas questões, né? Que vai nos acarretar mais dificuldades futuras. Uma questão que eu trabalho muito com os pacientes que não querem voltar é que, bom, ano que vem, fevereiro, ano que vem, vai voltar, né? Todo mundo presencial, então vão ter que começar a se preparar e pensar nessa questão. O que nos espera de dificuldade a longo prazo, né? A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia prevê que o impacto do fechamento das escolas, né, durante todo 2020 e o início de 2021 poderá persistir por mais de 15 anos e ser sentido, inclusive, no PIB, né, no aprendizado, na produtividade do trabalho e no aumento da desigualdade social. Eu li esse boletim, uma coisa importante que eles fazem projeções assim, se não fizermos nada, né, que são as opções, ou se quisermos fazer algo para mudar isso, o que vamos ter que fazer? Então, toda uma questão ainda em aberto, tá? De como lidar com tudo isso, né? Essas questões, essas falhas de aprendizado para o futuro, enfim. O impacto também sobre o sistema de saúde física, né? Sedentarismo, o ganho de peso dessas crianças e adolescentes, suas consequências, sequelas pós-Covid, né? Muitos pais, né, e familiares que tiveram Covid ficaram com sequelas importantes. O impacto sobre a saúde mental, né? Que é algo que está aparecendo e vai aparecer cada vez mais, o aumento da ansiedade, da depressão, do estresse pós-trauma, aumento de taxas de suicídio, né? Porque até durante a pandemia, alguns estudos mostraram que em crianças e adolescentes diminuiu a taxa de suicídio. Mas agora, no retorno, isso pode acontecer o inverso. A Fiocruz também nos diz que as consequências serão biomédicas, econômicas, sociais, políticas, enfim, todas essas questões. As mudanças nas relações de trabalho, né? Trabalhos remotos, híbridos, mudando todo o funcionamento das casas, né? Dos pais, os pais esgotados, né? Com a questão do trabalho online. Muitos dos pais, né? Eu tenho visto isso muito no CAPES e agora que eu estou trabalhando lá, a questão dos pais terem perdido o emprego, né? Estarem numa situação muito complicada de pobreza muito grande. Não? Pais, muitos casos, por exemplo, os dois pais, pai e mãe trabalhavam, tinham uma situação relativamente boa, né? E que agora estão os dois desempregados, com uma consequência importante para as crianças, não?
mais irritados, mais violentos. Então, também essa questão importante assim, que a gente está vendo. Né? Mas, assim, do meu ponto de vista, nem tudo será ruim. A gente também tem que ter um pouco de esperança. Né? O que a gente teve, né, coisas boas, avanços tecnológicos, né? Essa vacina, né, Pfizer e Moderna, é uma vacina completamente nova, que estava sendo uma tecnologia que estava sendo estudada, né, para cânceres específicos, né? E foi aproveitada para a vacina. Essa rapidez em que a gente teve a vacina, né? Apesar que pareceu muito tempo, mas se a gente for pensar, foi um tempo recorde, né? Que apareceram tantas vacinas, tantas possibilidades. Então, esses avanços tecnológicos foram muito importantes. A reunião, né, de muitos cientistas e laboratórios do mundo e governos para se conseguir as vacinas. Então, isso também, esse olhar globalizado, todos nós temos que nos juntar, né, no mundo inteiro para enfrentar essa questão. Então, se a gente conseguir tirar dessa experiência do Covid essa ideia de que muitas situações que nos afligem, como a questão climática, entre outras, a gente tem que ter uma abordagem mundial, né? Como se começou a ter com o Covid, de pensar que não adianta a gente não ter Covid aqui ou vacinar aqui no Brasil, se a África não está praticamente nada vacinada, e lá vai se desenvolver então outras variantes, e a pandemia pode retornar. Então, olhar para o mundo como algo único. Não? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser algo bom para o futuro. O aumento de compras online, né, facilitando muito essa questão, modernizando, vamos dizer, o comércio de uma forma muito rápida, né? Se organizaram muito rápido. O aumento do trabalho remoto e híbrido também, que vai facilitar a vida de muita gente. Né? Antes, logo no início, se pensava, as pessoas estavam muito entusiasmadas, né? Muitas pessoas muito entusiasmadas com o trabalho remoto e home office, mas depois começaram a ver que realmente trazia uma solidão, né, muito grande. A cultura das empresas se perderia, né? Então, a volta, agora até uma certa ansiedade, a gente vê aqui, para as pessoas retornarem. A maior preocupação com a saúde mental, né, das pessoas, acho que isso vai ter que ter, né? E já se vê nos estudos, a Organização Mundial da Saúde já elencou a saúde mental de crianças e adolescentes como a prioridade agora, né, para os próximos anos. Então, isso é uma questão importante. Nós vamos ter que pensar, em termos de Brasil, de SUS, como, né, melhorar o acesso aos programas de saúde mental, aos ambulatórios, aos CAPs, né, dessas crianças, desses adolescentes, porque está aumentando a demanda. Né? Olhar para as crianças, para os adolescentes, e olhar para a saúde mental como, né, um todo, né? Não só para crianças e adolescentes, mas também para pais. Né? Eu estou numa experiência nova agora, atendendo no CAPS, eu estou atendendo diretamente, eu mesma atendo as mães, alguns pais, poucos, mas enfim, né, e irmãos, e vendo assim como tem doença mental nessas famílias. Que antes eu pelo menos só via no ambulatório do Hospital de Clínicas a questão das crianças. E agora eu estou vendo como a família toda está adoecida, né? E como tratar essas mães, especialmente as mães, que na grande maioria criam seus filhos sozinhas, né? Como tratar a depressão, a ansiedade delas, o risco de suicídio que elas apresentavam, melhora, inclusive, a doença da criança e do adolescente. Né? Então, as crianças e os adolescentes começam a melhorar na medida que suas mães também estão bem, né? Não estão mais deprimidas, não estão mais ansiosas, não estão mais pensando em morrer,
né? Que isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu comecei a ver muito isso, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, né? O olhar globalizado, eu já falei, para outras questões, né? Também, acho, pensar num preparo para as próximas pandemias, porque também nos alertou que, de repente, podem surgir outras pandemias, assim como surgiu o HIV, né? Que também veio, né? Dos macacos, esse, né? Covid dos morcegos, enfim. Então, a gente tem que também se preocupar que vão começar a vir outras coisas, quanto mais desmatamento, mais né, a gente entrar em contato com animais selvagens, enfim, mais risco a gente tem. Uma das questões que eu acho que é muito, extremamente importante, do meu ponto de vista, é a reafirmação do SUS, né, que nós temos um bom sistema de saúde, né, ele precisa ser melhorado no sentido de abranger mais gente, de ter um gerenciamento mais eficaz, eficiente, né? Mais profissional, né? Eu sempre digo que teriam que botar um CEO no SUS, né? Então, eu acho que o SUS sai forte dessa pandemia, né? O que para nós que trabalhamos, né, dentro do SUS é muito bom, né? Eu acho que nos valorizou, né? Como não só os hospitais, as UTIs, mas também nós, psiquiatras, pediatras, enfim, que estamos na linha de frente também dessas questões. Então, acho que também ficamos valorizados, né? A reflexão, então, sobre as relações humanas, eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Com crianças e adolescentes, especialmente as relações das questões das redes sociais, né? Agora, a questão do momento é essa série, né? O Round 5, que Round 6, eu até me esqueci o número do Round. Essa série coreana, né? Que está gerando tanta discussão, né? Então, eu acho que é uma questão importante, né? Eu ouvi, inclusive, do diretor, que ele não tem redes sociais, que ele não fazia a mínima ideia que crianças poderiam ver, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que mundo esse homem vive, né? Que mundo ele vive. As crianças têm muito mais acesso a tudo do que os adultos, inclusive, que tem na internet, né? As crianças e adolescentes, eles sabem muito mais lidar com isso. Essa semana, a minha neta, que tem 5 anos, perguntou o que é esse tal de Round que meu coleguinha falou na escola, o filme, quer dizer, abrange todas, né? E a gente vai ter que lidar com isso também, e não sei se vocês chegaram a assistir, não é? É impactante, não? Então, eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que começar a discutir, né? Porque, especialmente os pediatras, que são a linha de frente, né, dessas crianças, dessas famílias, de como orientar os pais, né, a explicar para as crianças do que se trata, né? Eu realmente fiquei impactada quando eu assisti, né? Um paciente meu que me mostrou, né? Então, adolescente, bem jovem, eles, enfim, viram primeiro que os adultos. A questão da escola, né, a inserção de novas tecnologias na escola, né, a escola está preparada para situações e também poder tirar dessa experiência de usar a tecnologia para algo melhor, né, mesmo com aulas presenciais, escolas abertas, que a tecnologia possa ser utilizada de uma forma mais adequada, uma maior integração, né, da família e da escola. Os pais agora, de um certo modo, viram também como é difícil ensinar as crianças, né? Porque eles tiveram que fazer essa função. E uma criança ou duas se deram conta que as professoras têm, às vezes, 30, né? Então, isso também, eu acho que é uma questão que mudou o olhar dos pais em relação à escola, né?
e também das professoras em relação aos pais. Então, poder ter uma maior integração para ajudar nossas crianças e adolescentes, porque, afinal, eles passam grande parte, né, do dia na escola, e a escola tem um papel importante na formação, não só de aprendizagem, né, do saber, mas também da aprendizagem do viver e da questão social dessas crianças e desses adolescentes. Enfim, gente, eu preparei isso porque, assim, não é muito longo, não quis me estender muito, porque eu acho que o que vale mais é a gente trocar um pouco, né? Experiências e poder até ver, eu gostaria de ouvir de vocês a experiência de vocês, o que vocês estão vendo, né, com isso, e que a gente possa, então, conversar um pouco mais sobre essas questões e trocar, né, ideias, experiências e preocupações. Hein, Mila? Professora, primeiramente, obrigada pela explicação, né, tão completa e contextualizada, que já serve e muito, né, já para aguçar os sentidos dos colegas, contextualizar o que a gente tem vivido. É muito oportuno, inclusive, já a discussão sobre o Round 6, né, que todo mundo fala, que inclusive só é chamada Round 6 aqui no Canadá, nos restantes dos países a gente tem chamado como Squid Game, o jogo da Lula. Interessantíssimo comentar sobre alguns temas, e o colega até colocou que recebeu também um aviso sobre uma série em anime, que é chamada, né, é como se fosse Diário da Morte ou Caderno da Morte, né? A gente tem que lembrar que é muito oportuna que os pais têm, a gente já chegou a discutir isso aqui um momento, mas dá essa sensação de que a TV, o tablet, esses aparelhos não tem que ter supervisão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem séries que têm desenhos animados ou que parecem jogos ou que parecem coisas inofensivas, mas que trazem conceitos morais e que relativizam algumas questões que são muito sérias, né? Então, às vezes, quando a gente traz isso como pediatra para discussão, às vezes a gente fica meio que, quando a gente trabalha muito com pais e escolas, às vezes alguns colegas que fazem posicionamentos em rede social, né? Às vezes se sentem um pouco acuados porque recebem muita pedrada, né? A gente até brinca, porque começa a ter um questionamento de como se não fosse o papel do pediatra, ou como se não fosse o papel de orientação, que é uma censura, mas o fato é que existe uma determinação, uma recomendação de idade, e é assustador que existam pais que às vezes não entendam ou que estimulem, inclusive, esses conteúdos. E eles aparecem depois em formas de sonhos, às vezes a gente começa a ver alterações de padrão de sono, de outras coisas, simplesmente pelo contexto de muito impacto dessas questões, né? Exatamente. E é assustador. Então, realmente, eu tive que ver, porque estava vindo, inclusive em jogos como Roblox e outras partes estavam tendo esses contextos. E aí a gente fica um pouco assustado, porque de tempos em tempos aparecem algumas dessas situações. E aí, ultimamente, aqui em Brasília, a gente recebeu uma série de pessoas em escolas esses avisos sobre essa questão. Então, um colega colocou aqui, eu achei a colocação primeira, né, para a gente abrir para os colegas começarem a perder a timidez e fazer as perguntas, né? Mas esse contexto é muito importante, né? Muito importante. E aí a gente tem aqui, se os colegas quiserem, não quiserem colocar, podem levantar a mãozinha, né? Eu acho que não há problema também se quiserem falar no vídeo, acho que a professora não se opõe, né? A doutora Renata, que agora a nossa presidente, chegou aqui na tela, né? Boa noite, obrigada. Boa Excelente noite. Palestra, fantástica. Eu estava aqui quietinha escutando, mas surgiu uma dúvida e eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Eu sou gastropediatra, faço ambulatório de gastropediatria e no consultório eu vejo muito os pais se queixando do diagnóstico de autismo que aumentou. A gente realmente tem acompanhado isso ao longo dos tempos, né? Mas em relação à pandemia, esse isolamento, né? Desde 2019 que começou a pandemia, logo depois veio com o isolamento, até que ponto? Eu já pergunto uma coisa até mais científica, assim, transmissor, neurocientífico, como é que isso pode contribuir, ou vocês acham que
que não favorece esse diagnóstico de transtorno do espectro autista. Eu tenho recebido muita pergunta no consultório e, às vezes, a gente, na análise da criança, a gente vê o quanto foi prejudicial esse tempo, né? Assim, que realmente elas tiveram que ficar afastadas por aquele período e que tinha um índice epidemiológico alto, mas eu queria ver se tem essa relação, se isso realmente é real, se vocês leram ou estudaram sobre isso. E mais Não uma vez, tem. obrigada e parabéns pela aula, foi excelente. Obrigada. Acho que todo mundo Não aqui tem adorou. nenhum estudo mostrando isso, né? Ainda não tem. Uhum, Eu penso que não, né? Que não uhum. vai ser algo que vai aumentar a questão do autismo, né? Acho que não é por aí. Mas, assim, o que nós vamos ter, talvez, essas crianças menores, né, com atraso de fala, de linguagem, de ter um estímulo maior, né? Crianças que não têm, né, nenhuma questão para desenvolver autismo, não acho que isso vai impactar. Eu sou otimista nesse sentido, né? Eu sempre sou otimista. Então, mas eu acho que não tem estudo nenhum e acho que isso não vai impactar tão gravemente, tão gravemente. A questão é que sim, né? Agora com todo esse novo diagnóstico, enfim, do modo de fazer o diagnóstico, né, do transtorno do espectro do autismo, realmente a gente está vendo mais crianças com características assim, e sabe-se que tem uma bela porção que é genético, mas tem uma porção que é do ambiente e que a gente também não sabe bem, né? De onde é que vem isso? Sabe algumas coisas, mães mais velhas, né? Tendo seu primeiro filho, a questão da fertilização in vitro, baixo peso ao nascer. Eu li esses dias da preocupação da Sociedade de Pediatria com a média cada vez mais baixa do peso de nascimento, né? Muitas mães que fazem dietas e regimes. Então, tem essas questões. Mas eu acho que a questão da pandemia, não. Né? No meu ponto de vista, não tem estudo nenhum ainda. Né? Talvez apareça daqui um pouco, mas essa preocupação não tem. Eu acho que os pais têm que ser estimulados a estimular seus filhos, né, com coisas que não sejam eletrônicas. Né? Isso. Ler historinha, conversar, jogar jogos, né, brincadeiras que não precisem o tablet, né, o celular, porque é muito confortável. Né? Tu entrega o eletrônico para a criança, hoje até bebês, né? Já ficam com o seu tablet, e tu não tem incomodação. Né? Eu vejo isso com meus netos, chega uma certa hora que eles querem o tablet, então a gente tem uma combinação de só, né, quando termina tudo, à noite, antes de dormir um pouco. Mas eu vejo assim, eu tenho uma neta que ela é fissurada, né, e que se ela ficar um pouco mais de tempo, ela já vai ficar irritada quando se tirar. Ela tem 6 anos e meio e já faz toda uma negociação. O meu filho ainda é de uma geração que entende, não é nascido, né, digital, mas tem domínio sobre a tecnologia, então faz todo um controle, mas a maioria dos pais não sabe lidar com internet, não sabe entrar, não sabe como é que se controla, não sabe nada. Né? Pelo contrário, quando eles vão fazer alguma coisa na internet, eles chamam os filhos para ajudar. Então, isso também deu para as crianças um certo poder, né? Que eles sabem que os pais não dominam, então eles podem dominar, eles apagam coisas, eles são ótimos nesse sentido, eles nasceram digitais, então para eles é... Né? Eu me lembro da minha neta, que agora tem 12 anos, pequenininha, ela ia na TV com o dedinho assim para passar. Né? Então, já é uma questão importante. Assim. Então, essa preocupação eu tenho, assim, de que com a pandemia, toda aquela nossa conversa, diminuir, né, o uso de redes, ficar menos tempo na tela, toda a conversa da psiquiatria da infância e adolescência foi por água abaixo, porque eles precisavam da tela, né, inclusive para a escola. Bom, e aí se perdeu tudo isso e a gente vai ter que agora fazer todo um trabalho, né, de recuperar as relações
pessoais, né? E fazer os pais brincarem com as crianças, poderem ter tempo para propor brincadeiras e jogos que não seja ficar no celular. Eu fiz uma experiência uma vez com a Peppa Pig, né? Eu começava a ver os episódios e aí tu ia selecionando e daqui a pouco aparecia um filminho com a Peppa meio estranha, assim. Aí tu começava a entrar ali, né? Parecia que ia ser a Peppa, e aí tu começava tu ia sendo direcionada para sites complicados, assim, para uma criança, né? Com conteúdo violento, sexual. Teve uma noite que eu me dediquei a ir indo, assim, tá? Bom, vamos ver o que eles estão me mandando a partir da Peppa Pig para ver onde e a gente chega em coisas horrorosas, né? E as crianças fazem isso. O sistema é feito assim. Então, uma das coisas que eu acho é que a gente tem que começar como sociedade a fazer pressão nesses sites, nessas mídias, né, sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para que haja um controle. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, quantos golpes a gente, né, tem pela internet? E tudo bem, o Facebook não se importa, ótimo, mais gente está usando a plataforma. Então, eu acho que tem que partir da sociedade um pedido, né, até assim, bem pedido forçar para que isso seja feito, que uma criança não possa entrar para ver um filmezinho e seja direcionada para sites, para coisas, né, de cunho sexual, de extrema violência. Hoje a gente vê com essa série que as crianças estão assistindo. A série mais assistida de todos os tempos. E é assim, em termos até de qualidade, é bem tosca, né? Uma filmagem bem... Mas passa uma mensagem horrorosa. Eu fiquei impressionada. A música é belíssima, né? Tem música do Frank Sinatra, músicas belíssimas, assim, que dão uma calma, tranquilidade. Aquele homem sentado no seu sofá, tomando, né, um drink, ouvindo aquelas músicas belíssimas e assistindo e patrocinando aquela... Os cenários são todos como se fosse um parque, né? Um playground. Um parque com brincadeiras de criança, né? Então, passa essa ideia. Passa uma ideia perigosa, do meu ponto de vista, que os perdedores, quem não é rico, quem não é lindo, quem não é maravilhoso, tem que realmente morrer, né? Porque não serve para nada. Então, isso é uma mensagem muito perigosa, porque hoje os adolescentes, eles precisam muito, né? Muito mais, né, do que em outras gerações, do aceite, né, dos seus pares. Via Instagram, via redes sociais, qualquer crítica, ou se tu não teve tantos likes, né? Quantas pessoas... Esses dias eu coloquei no Instagram um filmezinho com as minhas duas netas daqui cantando, e estava comentando, 200 e tantas dos meus amigos assistiram, recebi 200 e tantas mensagens e coisas. Aí, no outro dia, eu coloquei do meu neto, né? E ele me disse: vó, quantas visualizações eu ganhei das gurias? Aquilo já me deu... Opa! Nunca mais, não vou postar mais nada, né? A gente não se dá conta, né, de que como isso já é uma preocupação com 6 anos de idade. Se os likes que ele recebeu era de mais número ou menor número do que das irmãs. Né? Então, isso é muito perigoso. Né? Isso, assim, quer dizer, eu não sou tão interessante, tão famoso que nem minhas irmãs. Eu fiquei chocada. Não, e aí a gente se dá conta, a gente nem se dá conta disso, né? De que pode ocasionar essa questão. E eu estava estudando sobre a questão do suicídio, agora eu vou dar uma aula sobre isso,
E, assim, é impressionante a questão do aceite, de ser aceito, né? De não ser criticado, de ter seguidores, como isso pesa Pertencer, para os adolescentes, especialmente. Né? Pertencer deles, que é esse encaixe social, né? É interessante. A gente tem algumas perguntas aqui, algumas que já chegaram, pelo menos tem 5 agora. Uma que é muito interessante, que me falaram aqui em privado, a gente realmente tinha visto isso no começo, nos primeiros congressos que a gente começou com a pandemia, eles pediam muito aos pediatras terem atenção com a chance de transtorno de estresse pós-traumático, e que não seria exatamente igual a um adulto, né? Então, se começaria com alterações de padrão de sono, com pesadelos, com modificações de comportamentos, com irritabilidade, às vezes até com recusas alimentares. A senhora já, começou a observar isso, porque realmente é um dado que a gente ainda não tem, que o colega perguntou aqui. Isso. Não, a gente vê muito. Até quando tu me disse que tu é gastro, pediatra, eu fiquei pensando, bom, então ela está vendo tudo que eu estou vendo, né? Dor de barriga, vômito, dificuldade. Muito. Distúrbios funcionais, assim. Não, é o que mais tem. É o que mais tem. E posso falar, a gente estava até discutindo isso com grupos, com outros professores, e vendo quantas crianças estão chorando, estão irritadas com diagnóstico de refluxo, esses distúrbios funcionais, o quanto que aumentou durante a pandemia. Então, assim, realmente Bom, é uma coisa que a gente tem visto na prática, né? Então, acho que a relação pós-estresse, eu chamaria. Exatamente. A questão é tão grave que eu já estou tratando o refluxo dos meus pacientes. Não é? E aumentou muito, assim, impressionante. Muito. É impressionante mesmo. Muita irritabilidade. Eu vi uma paciente com extrema irritabilidade, chegava a ser agressiva, uma situação bem grave, uma criança até com autismo, que sempre foi tranquila, né? E que agora, no pós-pandemia, e o diagnóstico que eu fiz foi que era do refluxo. Ela estava com refluxo, ela aumentou muito o peso, ficou em casa sem fazer... pode ter sido. Né? E começou com refluxo. Eu disse para a mãe, que é até médica, mãe, eu disse para ela, primeiro vamos tratar o refluxo. E eu tratei o refluxo. E depois vamos ver o que vai acontecer. E o que ela me mandou uma mensagem até ontem me dizendo, meu Deus, ela melhorou. Agora. Ela voltou a ser a criança que ela é. Porque ela nunca foi agressiva. Né? Apesar de ter autismo, e um autismo moderado, assim, ela nunca foi agressiva, sempre foi um doce de menina, né? Ia para a escola, sabe? Estava muito bem, ela tem todo um aporte, né, de cuidado, de estimulação, enfim, e estava numa irritabilidade, assim, nossa, não era, né? Não era depressão, não era nada, era refluxo. Refluxo. E pelo então, aumento do peso, né, pode ter acontecido. A outra colocação, a colocação da colega, né, que ela disse que realmente ela viu que com a retomada dos atendimentos os pais têm sido unânimes quanto ao prejuízo cognitivo pedagógico, né, regressão afetiva, alteração comportamental, ou seja, como pediatras também temos visto experiências de grande sofrimento, né, que é corroborando já o que a doutora falou. Tem outra aqui falando que o acesso leigo, né, as informações cada vez mais detalhadas e profundas estão levando pais a se aventurarem ou outros profissionais a indicar terapias e muitas vezes questionar muito ao pediatra, e tem colegas que têm relatado situações difíceis com questionamentos diagnósticos ou com diagnósticos que não são exatamente reconhecidos, né? O que você recomendaria aos pediatras, né, como a sua experiência? Eu acho que é mais um tirar os fones aqui, porque meu fone também... Tranquilo. Está ouvindo bem. Não sei o que aconteceu. Eu não entendi bem a tua pergunta. Na verdade, assim, com acesso contínuo aos diversos meios tecnológicos e as crianças têm visto, os pais estão tendo acesso a critérios diagnósticos ou a indicações de terapias que não têm muitas vezes tanta eficácia. Os colegas estão sendo muito acuados, por exemplo, inclusive com transtornos que não são ainda reconhecidos, e que o colega fica numa situação no consultório, principalmente pediatra geral, né, que faz esse primeiro momento, que faz o reconhecimento, às vezes fica um tanto acuado.
Então, aqui o colega, né, perguntou para os colegas como a gente pode suportar, né? O que você recomendaria, ou aconselharia para melhorar essa relação e funcionar, né? O que eu faço? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão do carabinol, né? Com os autistas. Todos os dias, né? Os pais vêm com essa questão, né? E eu coloco isso, que em autismo não tem evidência, não tem estudos, falo para ele, nenhuma medicação que serve para tudo, até hoje, nenhuma medicação das que serviam para tudo foram eficazes. Toda a minha experiência com alguns pais que já tinham usado antes de chegar comigo ou que resolveram usar mesmo, né, contra a indicação, foi ruim, né? Todos retornaram aos tratamentos anteriores, né? Não fez o milagre, né? Porque sempre acaba se esperando o milagre, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso, que não tem ainda experiência, que ainda pode ser perigoso, a gente não sabe das consequências, né? Essas formulações, muitas vezes, né, de fundo de quintal, hein? A gente não sabe realmente o que tem ali, não é carabinol puro, mesmo os que são puros não tem estudos, né, que essa questão ainda não tem. Então, assim, eu acho que o que ajuda a gente é a gente ter um bom vínculo com essas famílias, né? Mas, claro, tem algumas situações que mesmo a gente recomendando, não adianta, né? Eles vão experimentar. Até porque tem situações realmente desesperadoras, né? Que por mais que a gente possa ajudar, não resolve completamente. Então, o que eu recomendo é isso, é que a gente diga qual é o posicionamento da gente, né? Eu, por exemplo, vejo muitos psiquiatras assim, fazendo uma apologia por exemplo, o carabinol, assim, de uma forma, eu nunca vi nada, né, que fosse tão maravilhoso assim, que servisse para tudo. Não existe isso. Então, nunca existiu. Então, essas questões, assim. Então, a gente vai ter que ser assim, na conversa, no vínculo. Né? A maioria das famílias escutam, né? Algumas não, porque estão num processo, né, desesperados assim, de achar uma solução para a questão. E outras terapias alternativas, né, que está cheio aí. Então, eu sempre digo, olha, eu não faço, eu não recomendo. Não. Tem muitas coisas que não têm evidência, que a gente até faz e recomenda, né? Porque em psiquiatria da infância e adolescência, se a gente só fosse usar o que está, né, com evidência, né, nível A gente não usaria muita coisa. Então, mas, né, então, acho que tem que ser assim, tem que ser no vínculo, na conversa. Muitas vezes não é numa conversa só, né? Vai precisar muitas conversas, né? A gente que faz terapia sabe que quantos anos às vezes leva para o paciente poder escutar o que a gente está dizendo, né? Então... E às vezes a gente faz que nem pai, né? A gente olha e diz assim, tá, você quer tentar, eu tô aqui. Geralmente depois a gente abre os braços, porque às vezes vem uma frustração grande depois, né? Mas eu entendo, porque cada vez mais a gente tem percebido, então, colega da pediatria, a gente tem trabalhado muito isso na sociedade, de tentar fazer essa parceria, né? De falar que tem que ter esse psiquiatra de ligação, tem que ter esse colega da psiquiatria, que eles saibam que tem uma sensibilidade, com os quais eles têm um acesso, porque encaminha o paciente tem ido mais tranquilo. O colega da pediatria, que quem está aqui também mandando mensagem, não precisa angustiar também, de ficar sozinho com isso. Às vezes a gente tem muito receio de mencionar o nome psiquiatra, mas a verdade é que a gente está vendo que cada vez mais precisa, é necessário, e tem que desmistificar isso mesmo, né? Então, assim, professora Suzá, trazer outros colegas que a gente tem trazido, é para que a gente acabe até aquela caricatura que a gente tem do psiquiatra, como se fosse uma figura austera, né? Puramente, não sei, a gente tem trata loucos, imaginário. Né? Só trata loucos. Sendo que nossa casuística que a gente repete sempre, o maior transtorno é o ansioso, né? Os transtornos de ansiedade são os maiores. Então, o colega da pediatria, às vezes, manda só para o neuro, né? Fica angustiado.
tem que ter o colega da psiquiatria próximo mesmo e comentar no sentido de prevenção, às vezes, né? Quanto mais cedo a gente reconhecer algum estado emocional conturbado, que às vezes consegue, como a doutora falou, né, de tratar uma família, de intervir de forma correta, funciona muito. E aí tem também, os outros colegas colocaram aqui questões com relação a essa questão dos meios tecnológicos. Recentemente, tem duas aqui, tem a Vanilda e tem mais um colega aqui que perguntou, veio a público, eu não tive chance ainda de ler, porque, se não me engano, o autor é francês e eu não vi nenhuma publicação fixa, eu vi um livro sobre isso, mas não estava traduzido, que essa geração tem um QI menor do que a geração anterior, pelo excesso de tecnologia, porque o acesso contínuo aos diversos meios tecnológicos, de certa forma, fez com que as crianças ficassem com preguiça de pensar, né? E tudo está muito facilmente ali presente, a gente simplesmente copia do Wikipedia, do Google, alguma coisa, e parece que essa informação fica muito rasa, mas ele não aprofunda, né? E eles já praticamente, essa geração é engraçada, que eles não gostam mais de ler muito, eles assistem videoaula. Eles leem muito, mas eles leem na tela. Mas assim, eles estão, sabe, ela tá falando, e realmente eu já vi isso, até porque eu tenho um de 12 anos em casa, que às vezes é meio difícil, ele quer pelo caminho mais curto. Então, a gente, como é que, eu não sei exatamente se é verdade essa questão do QI ser mais baixo, mas realmente, né, a gente tem visto um atraso, às vezes, na linguagem por excesso de tela, e alguns outros questionamentos com relação a essa questão tá muito cômodo. Então, doutora, o que a senhora acha disso, né? O que a gente está vendo? Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que a gente tem que comprar essa história que o QI é menor. Não? Uhum. Eu acho que a gente não... QI tem a ver com população, não tem uma medida, né? Que não é que nem medir açúcar no sangue, entendeu? Então, assim, com testes, depende da época. Eu acho que os testes que foram usados na minha geração, por exemplo, não servem para essa geração agora. Eles têm outras, vamos dizer, habilidades que a gente não tinha. Então, eu acho que é muito usar testes, né, antigos, né, de gerações que serviam para gerações anteriores, talvez não seja mais o adequado. Né? Eu acho que sim, algumas coisas mudam, se tu for ver, né? Eles não precisam decorar número de telefone, nem eu mais decoro, né? Tem agenda no celular. Eu digo que se me acontecer alguma coisa, eu só consigo ligar para o hospital de clínicas e para o número fixo da minha casa, que ainda tenho, porque nem o celular do meu marido eu sei. Né? Então, essa é a questão. Então, acho que tem algumas medidas que se usa para medir o QI que não servem mais. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. Não dá para fazer uma afirmação dessas, é bombástica, vende livro, enfim, exato. Mas eu acho que a gente tem que ouvir, né, ler isso com muito cuidado, né? Porque essa gurizada é inteligente, só que é para outras coisas, de outra forma, né? Eles dominam coisas que a gente não dominava, né? E que, uma vez, eu me lembro de uma situação, eu fui numa escola, um paciente meu bipolar, que estava com disgrafia, quando ele entrava em crise, ele ficava com disgrafia. E fui na escola conversar, né, sobre essas questões, porque os professores estavam surtando, porque não entendiam nada que ele escrevia, e propôs, então, que ele usasse um tablet, um notebook, para poder fazer as provas, enfim. E a professora quase bateu em mim quando eu fiz essa proposta. Ela me disse, mas como ter a letra linda, uma coisa importante, fez todo um arrazoado, assim, tudo bem, estava adequado, não vou dizer que não estava, mas eu disse assim, quem é que vai escrever à mão nas próximas gerações? Sim. A única pessoa que precisa, a única profissão que vai precisar ter letra bonita é aquele que escreve os convites de casamento, se é que vai ter convite de papel daqui a pouco, né? Até esqueci como é o nome disso. Caligrafista, né? Isso. Então, assim, provavelmente os próximos convites, né, para grandes coisas, é tudo online. Se faz o convite online. Né? Então, assim, não vai ser uma coisa que vai trazer prejuízo eles não escreverem à mão. Traz prejuízo, eu acho, eles não saberem escrever adequadamente português correto. Né?
que é uma das coisas que as empresas reclamam muito, né? Que muitos não passam nem nos testes de português para poder conseguir um emprego. Então, eu acho que essa é uma questão, né? Esse é um prejuízo. Mas é que eu ainda estou com o pé atrás nisso, sabe? Eu acho que também. A história fosse verdadeira já assim imediatamente. Exatamente. Agora, a gente muitas vezes tem deturpações, por exemplo, de percepções que a colega até colocou, eu ri aqui, mas é verdade, diz assim, meu filho sabe fazer tudo no computador, mas se eu tiver que pedir para ele ir na padaria comprar pão, estava. Né? Tá, mas ensinaram ele a ir na padaria, pegaram Exatamente. Ele pela mão e levaram junto na padaria, comprou pão. Porque se ele pedir pelo iFood, chega, né? Então a gente, ou pelo aplicativo. Mas as crianças não nascem sabendo ir na padaria comprar pão. Elas não nascem sabendo, sei lá, pregar a internet social e tudo. A gente tem que ensinar. Sim. E a questão que a maioria dos pais também não vão na padaria comprar o pão, né? Chamam pelo iFood. Então, tem essas questões. Ou talvez nem vai se precisar ir na padaria comprar o pão mesmo, né? Exato. Exatamente. Porque daqui a pouco, a gente sempre vai comprar o pão pelo iFood. Feliz dos acionistas do iFood, vão ganhar muito dinheiro. Exatamente. A gente perguntando aqui se a culpa é só da tela, não, né? Também é a questão da gente também delegar a tela como babá eletrônica, como alguns quesitos que a gente às vezes deixa. E aí, aproveitando essa deixa da doutora Renata aqui na frente, então, a doutora Suzada é uma oportunidade interessantíssima. Talvez a gente tenha que trazer, sim, a discussão Sociedade de Pediatria de um quesito de união de forças para... Já se começou a fazer essa questão do net etiqueta, né? Que é como se portar. Do mesmo modo que eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, tem algumas regras de etiqueta da internet, mas regras de segurança precisam ser discutidas mesmo. Então, eu acho que trazer isso, de trazer de colegas pediatras, de fazer uma cartilha, de fazer oficinas, a gente chama isso na psiquiatria de psicoeducação, mas trabalhar com, acho que esses pais e escolas vai ser uma coisa que precisa, porque se a gente não fizer, o que está acontecendo? Profissionais, às vezes, que não têm capacitação, têm boa vontade, mas não sabem, acabam trazendo informações que, às vezes, são perigosas, né? E, às vezes, tem interesses comerciais, né? Do tipo, olha, a gente faço, mas vai no meu site tal, que eu faço um curso disso, né? E eu tenho um produto mágico. Né? Mas eu estava aqui pensando, eu digo aqui, os colegas estão pensando, como é que eu faço? Tem cartilha? Eu não sei dizer, eu sei que tem um departamento na Sociedade Brasileira de Pediatria muito bom, a doutora Evelyn, tudo que é a parte de informação, né, de tecnologia de informação, mas acho que a doutora Suzá trouxe um ponto que a gente precisa trabalhar, que eu acho que vai ser muito bom, não sei se os colegas aqui pediatras também têm sentido isso, mas talvez uma cartilha, né? Ou notas, né, que eu diria aos pediatras... Acho que sim, acho que sim. Uma das coisas que eu diria aos pediatras falem com as crianças e com os adolescentes sem os pais, sozinhos. Não? Uhum. Perguntem o que eles gostam, o que eles estão vendo. Que se a criança e o adolescente ele sentir que ele vai ser escutado, ele fala. Não? Então, assim, mas ele não vai falar na frente dos pais. Então, isso é uma prática que a psiquiatria tem, e que eu acho que tem que ser expandida, né, para a pediatria, de poder, em algum momento da consulta, ou em alguma consulta, falar com a criança ou com o adolescente, especialmente sozinho. Né? E até perguntar. Uma das coisas que, por exemplo, eu acho que tinha que perguntar é assim, se alguma vez ele pensou em morrer. Examinar os braços para ver se eles estão se cortando, né? Que hoje é uma epidemia, né? Então, mas sem os pais, que senão não vai conseguir. Então, isso seria uma dica, assim, né? Que eu acho que é importante, é poder falar, especialmente com os adolescentes, mas eu diria até com as crianças sozinhas, né? Em algum momento, assim, do acompanhamento, falar só com eles. Perfeito. Deixa eu ver, mais alguma dúvida? Se um colega quer falar ainda, acho que eu já vi quase todos, né? Os colegas elogiando a palestra, doutora, inclusive dizendo né, excelente palestra, excelente aula, muito aprendizagem. Tati, por favor, faça o comentário. Nossa querida Tatiana Valverde, nossa, por favor, Tati, por gentileza, que alegria tê-la aqui. Ai, querida, direto do Canadá. Também. Bom te ver.
Também. Vocês estão Ótimo. conseguindo me ouvir? Perfeito, Tati. Então, ótimo, muito bem. Bom, feliz, né, de ver, assim, pessoas queridas aqui, e principalmente de te ouvir, né, se usar, minha grande mestra, e você sabe que eu fiquei muito preocupada aquela época que você andou congelada lá na UTI, né? Então, estou muito agradecida de poder, né, te ouvir e continuar aprendendo contigo. Queria parabenizar pela tua fala, né? Sempre de vanguarda. E, e queria, enfim, né, compartilhar essa reflexão, né, com vocês sobre, eu acho que a oportunidade que talvez a pandemia gerou em todos nós de poder trazer a discussão da saúde mental da infância foi, né, e tem sido muito grande em todo o mundo, né? Ainda existe, a gente sabe, muito estigma em relação ao tema, né, a saúde mental, principalmente na infância e na adolescência, então não é à toa que também tem estigma em relação aos psiquiatras da infância e adolescência, né? Mas eu acho que tudo que foi perguntado hoje, o que a gente vê, assim, saúde mental não é mais só aquele tema para crianças que têm algum diagnóstico, né? É um tema que precisa ser debatido cada vez mais e que a gente tem a oportunidade de poder trabalhar a promoção da saúde mental, né, nas escolas e no dia a dia, porque no final as recomendações a gente volta muito para as rotinas, né? A rotina de horário de dormir, de acordar, a importância de tempo de tela, atividade física, brincar, se relacionar com os amigos, né? Como que tudo isso é tão importante para as crianças e agora elas estão começando aos pouquinhos aí retomando, né? Então, que a gente também não se angustie muito com diagnósticos e corrida em relação a isso, porque, né, muitas delas estão, na verdade, tendo reações, né, cada uma ao seu modo, mas reações a esse grande trauma coletivo que é a pandemia, né, para todos nós. E não são só crianças, né, que estão sofrendo, mas criança, né, tem que ser vista no seu meio, as famílias, pais, mães estressados, professores esgotados, profissionais de saúde, nós também cansados, né, sobrecarregados. Então, é um trabalho coletivo mesmo, né, que vai poder nos tirar disso tudo, eu penso, né? Então, só para, enfim, compartilhar com vocês essas ideias, porque aqui também, da mesma forma, a gente sente todos esses efeitos, né? E parabenizar mais uma vez vocês. Um prazer te ver e falar contigo. Um prazer, Tati. A Tati mora no meu coração. Ah, bom, você no meu, né? Tatizinha faz falta aqui, nossa, a gente fica feliz, né? Eu sempre acompanho a Fabiana, vocês aí pela rede social, que é incrível, né? A professora, né, conhecida, querida aqui, a fala muito, muito bonita, né? A gente tem uma gratidão muito grande de você estar aqui também, que bom, né? Que divide, que bom que você brilhou para trazer isso na aula, né? Sinta vontade, Tati, eu vou te fazer convite para você falar aqui com a gente, porque eu estava com vergonha porque você estava longe, mas agora... Não, você pode fazer. Olha, é o maior prazer e você sabe, assim, a alegria de trabalhar, né, com os pediatras, que é um trabalho tão importante, né? Então, com certeza. Com certeza, eu vou chamar. Eu acho que a gente tem, inclusive, né, que trabalhar mais essa relação psiquiatra da infância, adolescente e pediatria. Não, acho que a gente tem que, até uma obrigação, vamos dizer assim, de nos aproximar mais, sabe? É muito importante, porque a gente somos poucos psiquiatras da infância e adolescência no Brasil. Então, a gente também tem que poder, o pediatra tem que se capacitar também a poder tratar ansiedades leves, né? Questões, depressões leves, poder orientar as famílias nessas questões, né? Até dos transtornos psiquiátricos mais leves, referenciar ao psiquiatra, né? As coisas que fogem um pouco, né? Dessa primeira instância, até porque a gente não dá conta, né? A gente tem um número muito pequeno e muitas coisas dá para tratar
consultório, um ambulatório de pediatria, né? Com grande sucesso. Então, eu acho que a gente tem que conversar mais entre a gente. Né? Tatizinha fica agora, aí. por exemplo, os pediatras, Tati, estão passando conosco, os residentes da pediatria. Isso é maravilhoso. Eles estão passando, é um mês, mas eles estão amando, sabe? E a gente também gostando muito desse contato. Assim, tá Isso muito bom. é muito importante se usar, e eu acho assim, e não é só no Brasil a falta, né, dos psiquiatras infantis, é no mundo inteiro, né? E eu acho que sempre uma parte, pelo menos, do nosso trabalho tem que ser dedicada a justamente esse diálogo e compartilhar conhecimentos e multiplicar isso, né, para quem está na linha de frente, para quem está no cuidado primário, né? Isso, de uma certa forma, no sistema público de saúde aqui, é interessante a gente ver porque a hierarquização funciona bem. Então, realmente, só chega para a gente depois que já passou por toda uma linha de cuidado, né? E a gente tem uma expectativa de que a gente faça uma parte, por exemplo, do meu trabalho é voltado, protegido para a educação de outros colegas, de outras especialidades, e é de mão dupla, né? Porque a gente também aprende muito com eles, então Sim, eu acho que é muito rica, importante. muito rica. Muito importante mesmo. E aí, até aproveitando aqui a pergunta com as duas, com a Tati e a doutora Suzaki à tela, a colega perguntou, e qual a intervenção para adolescentes que estão se automutilando? Né? Então, qual que é que vocês sugerem para a colega pediatra? A primeira questão é assim, saber deles o porquê disso. A maioria está em sofrimento emocional, psíquico, a maioria está em sofrimento e se corta para aliviar esse sofrimento. Então, a gente tem que poder, primeiro, ver isso, né? E muitas vezes até combinações de coisas que podem fazer, né? Ao invés de se cortar, passar gelo na pele, né? Isso, fazer outras coisas. Isso tem até já várias coisas já estabelecidas. Então, tem coisas que dá para fazer antes de ir para o psiquiatra, antes do psiquiatra mesmo medicar ou ver. Então, pode fazer abordagens que ajudem nisso, porque ser escutado muitas vezes já é bastante, né? Eu sempre digo que o que falta hoje em dia para os pais, né, também, que eu falo muito para os pais, é que não tem que falar com o adolescente, tem que escutar o adolescente. Né? Eles têm que ser ouvidos. Eu ouço muito essa queixa no consultório. Tu quer que eu converse com meu pai reclama, minha mãe, que eu não converso com ele, mas também eu vou conversar e eles não se interessam pelos meus assuntos. Né? E realmente, assim, eu me lembro um caso que o menino adorava anime, né? E até trazia para mim assistir, trazia o tablet para a gente assistir anime, e através das histórias do anime vinham coisas, né, sobre ele muito importantes. E ele disse, a minha mãe, eu quero conversar e mostrar, e ela não quer ver, né? Ela acha uma chatice. Não sei. E eu me lembro que a mãe estava junto quando a gente foi conversar, e a mãe estava com um livro, que até o autor ganhou o prêmio Nobel, se chama Neve, é um livro enorme, que foi um dos livros mais difíceis que eu li na vida, porque ele é assim, sabe? No meio do livro eu pensei, meu Deus, como é que esse homem ganhou o prêmio Nobel? Né? Esse sofrimento. E no mesmo momento que eu fiz esse questionamento, eu me dei conta que, claro, ele é brilhante, ele passa toda a depressão desse povo para a gente. Né? Realmente, assim, porque não acontecia nada. Né? E aí eu disse para ela, bom, se tu lê Neve, tu pode ver um anime. Né? Mexi com ela. E aí ela disse, se tu acha isso assim, porque se tu consegue ler esse livro, né, e sobreviver, porque é um livro tão doído, tão difícil de ler, tu pode ver o anime. E aí ela começou a ver e começou a ter uma conversa com o filho, né? Abriu um canal de comunicação com ele. Que, sabe, precisa se escutar, não falar. Até porque adolescente tem ouvido assim, começa o discurso, eles fecham o ouvido, não escutam mais nada. Ele já sabe o que vem e vai começar. Né? Então, não adianta dar discurso, tem que escutar. E eu acho que o pediatra pode ser um escutador, não é? Bem importante, deve ser.
das crianças, dos adolescentes. Por isso que eu acho que tem que ficar com eles sozinhos, em algum atendimento, em alguma consulta, para escutá-los. Tati, também acrescenta alguma coisa? Você que... Não, eu acho que é bem por aí, né? A gente poder tentar entender qual é a função desse comportamento, né, dentro do contexto desse adolescente. E muitas vezes é isso, é tentar aliviar um sofrimento, né, que eles não estão conseguindo, de alguma forma, traduzir em palavras. Então, também, se a gente puder orientar, que eles tentem, de alguma forma, mesmo que sejam poucas palavras, que eles coloquem num caderninho, né? Olha, quando começar a perceber que está, né, elevando a ansiedade, que vai querer, né, se cortar alguma coisa, tentar escrever o que passa na sua cabeça naquele momento, né? Podem ser associações livres, algumas palavras, e aos poucos, né, traz para mim na próxima consulta, vamos conversar sobre isso, porque é um canal, né? Felizmente, alguns vão ter pais e mães sensíveis a essas intervenções, outros não têm tanta sorte assim, e às vezes a gente, como profissional de saúde, acaba sendo esse elo de ligação, né? Enfim, quando a vontade está muito grande, né, tem aqueles elásticos que eles podem usar para tentar se, né? São coisas que podem, né, ajudar, bolinhas de estresse, que eles carregam para a escola, para tudo quanto é lugar, mas, enfim, que são medidas, né, que auxiliam, mas assim, para a gente entrar lá na raiz dos problemas, falando, pensando, né, traduzindo em palavras, né, esses sentimentos deles. Interessante lembrar que, como pediatra, é muito importante fazer a anamnese escolar, tá? A gente vê muito aqui, às vezes, uma pressão de um pai que quer um colégio extremamente conteudista. A gente tem que lembrar que uma criança que sofre todos os dias para ir para a escola, aquilo é insuportável. Então, eu lembrei agora exatamente de uma situação em particular que a criança fazia, que o adolescente fazia isso, e, tipo assim, eu só falto gritar para o meu pai que eu não dou conta, que eu não aguento essa escola, que eu não quero fazer o que ele quer que eu faça. E isso foi interessante porque a gente teve que fazer assim, até que ponto vai valer a tua percepção de que isso é melhor para ele? Então, às vezes a gente esquece de perguntar sobre a escola, né? Mas como pediatra é muito importante, né? Uma criança não vai ficar bem, um adolescente que está caindo no desempenho escolar, não no sentido de desempenho em si, mas está infeliz na escola, é um marcador, eu acho, muito importante de saúde, né, gente mental. Acho que é uma coisa que a gente, como pediatra, tem que perguntar, né? Acho que vale a pena. Exatamente, isso aí é muito importante, sabe? Porque os pais têm uma ideia, assim, que as escolas têm bastante prova, conteudista. Bom, essas escolas são as boas, né? E aqui tem muito esse conceito, aquela escola é fraca. Sim, pois então, aquela escola fraca prova mais na URGS do que a forte. Por quê? Porque ensina as crianças a pensarem, né? E não estressa as crianças. Aqui tem escolas que estressam de uma forma absurda as crianças e adolescentes. Doutora, acho que a gente atingiu o tempo, né? De 1h30. Né? Eu agradeço imensamente, agradeço aos colegas aqui presentes, a Tati, que nossa, foi uma alegria muito grande estar aqui hoje. Tati, por favor, nós contaremos com mais. Uma honra tê-la aqui, né? Muito bom e foi uma surpresa maravilhosa. Doutora, primeiro, com certeza já aqui, doutora Renata, doutora Tende já mandando aqui, vão fazer um agradecimento, né? Estão fazendo agradecimento também aqui pela mensagem, mas, assim, em nome, né, da Sociedade de Pediatria, Departamento de Desenvolvimento, que lição, que honra ter aqui presente, que alegria. Muito obrigada pela essa lição, pelo tempo, muito obrigada por sempre, quando a gente tem socorro, a senhora sempre, né, atende. Assim, de coração, obrigada mesmo por essa generosidade, por partilhar seu conhecimento, né? Os colegas agradecem muito. Foi um prazer, né? Gosto muito, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia nos trouxe, que hoje a gente pode fazer essa troca, né? Com o Brasil inteiro, com o exterior, a Tati lá no Canadá, então a gente pode fazer essas trocas, isso eu acho que enriqueceu muito, muito. O nosso dia a dia, o nosso atendimento, a gente poder ouvir colegas, né, de todos os lugares, participar de várias mesas, workshop, tudo, né, que a distância não permitia, e hoje a gente tem isso. Eu acho que isso vai ficar, né?
porque é muito bom, é muito proveitoso. Eu que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada. Doutora Renata, não sei se vai fechar, eu posso interromper aqui o ciclo. Acho que aqui a gente tem um probleminha aqui com informação. Então, doutora, então eu vou encerrar agradecendo muito, né, em nome da Sociedade Pediátrica de todos os colegas presentes. E tem aqui nosso, que a gente chama de pouso quando vai para Porto Alegre, então tem um pouso aqui em Brasília. Quando estiver por aqui, estamos à disposição, à vontade. E muito obrigada pela disponibilidade, pela excelente aula de hoje. Tá bom? E aos Eu que colegas, boa agradeço, noite. eu que agradeço. Tá bom? Obrigada, doutora. Então, Coração. Tchau, gente. boa noite, boa noite. Boa noite.